Acompanhar os números do seu negócio é o primeiro dos grandes mandamentos para qualquer empreendedor. Mas não adianta olhar, você precisa saber o que você precisa olhar nos números. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Existe aquela célebre frase, né? Os números não mentem jamais. Mas você pode estar se perguntando aí, que números eu devo olhar, né? Para muita gente, olhar os resultados da empresa pode parecer algo muito complexo, coisa de contador. Principalmente se você não é um administrador de empresas, não tem uma graduação ou nunca teve experiência com esse tipo de avaliação. Mas na verdade não tem tanta complexidade assim e é imprescindível que você, como dono do seu negócio, tenha a sabedoria de olhar e acompanhar os números no seu dia a dia, de entender como o resultado do seu negócio é gerado. Então, que números você deve olhar sempre quando você se depara com um demonstrativo de resultados da sua empresa? Ou quando você se depara com um relatório de finanças, né, de fluxo de caixa, entradas e saídas. Bom, às vezes olhar só o saldo da conta bancária, que é o que a grande maioria dos empreendedores faz, não é suficiente para você entender como anda o seu negócio. Principalmente se o seu negócio vem numa crescente, né? Se você vem aumentando o seu faturamento mês a mês, os números, o fluxo de caixa pode te enganar, pode levar a acreditar que o seu resultado é positivo, quando na verdade não é. Da mesma forma, se o fluxo de caixa não é tão positivo, se você precisa estar sempre recorrendo ao financiamento ali, ao cheque especial, também não quer dizer que o seu resultado seja ruim. Pode ser que seja um problema específico de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, combinado aí com o crescimento do seu negócio. Então, só olhar o saldo da conta bancária, muitas das vezes não é suficiente. Então, você precisa saber o que olhar, saber analisar, e você deve criar uma planilha. Uma planilha pode começar com uma planilha simples para entender o resultado da sua empresa. Tem muita gente que acha que isso é tarefa de contador, e o interessante é que a grande maioria dos contadores não consegue realizar um bom trabalho de oferecer informações ali econômico-financeiras, exatamente porque está distante do negócio do seu cliente. Acaba tendo informações só através de relatórios ou de notas pagas e notas emitidas, e não consegue ter uma visão do negócio como só o dono ou só as pessoas que estão no negócio têm de fato. Então é muito importante que você comece construindo, elaborando uma planilha de resultado. Então, se você não é capaz de fazer isso, você pode aprender. De novo, não tem segredo nenhum, mas vamos entender aqui alguns conceitos básicos de uma boa análise de resultado para que você entenda e possa traçar um diagnóstico do que está acontecendo no seu negócio. Bem, se você tem nas suas mãos uma planilha de demonstrativo de resultado, tenha você feito, construído ou tenha sido entregue pelo seu contador, e você deve pedir isso do seu contador, é o mínimo que ele pode fazer para te ajudar, você deve começar a olhar sempre para a última linha. Né? A última linha é a linha de resultado, lucro ou prejuízo. E aí uma das coisas que você precisa entender é que nessa análise financeira dos dados da sua empresa, uma das coisas que muita gente atropela ali é na separação do que é gasto do empreendedor, do que é o seu prolabore ou a sua retirada do lucro e do que é de fato o resultado da empresa. Tem gente que começa a misturar tudo na mesma conta, começa a pagar a escola do filho com a conta da empresa. Dá muito trabalho, tem que transferir da conta da empresa para minha conta pessoal, deixa eu fazer o pagamento aqui direto, e aí começa a criar uma confusão financeira, e aí você não consegue saber exatamente quanto você está tirando como dono, quanto você está gerando de resultado no seu negócio. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer
Isso é muito básico, mas muita gente tem dificuldade em separar gastos pessoais do gasto da empresa. Ter uma conta bancária específica para a empresa é uma coisa que ajuda muito. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu tenho uma conta bancária, aliás, eu tenho mais de uma conta bancária da minha empresa, e eu nunca pago gastos meus pessoais ou dos meus filhos, da minha família, com a conta bancária da empresa. Eu faço um Pix lá para minha conta pessoal, e aí, obviamente, eu escolho um banco aí que me cobre taxas de cada vez que eu faço um Pix. Agora a gente tem essa vantagem, né? Maior concorrência, bancos digitais e tudo mais. Eu faço um Pix para minha conta e aí da minha conta eu faço os pagamentos. Assim eu sei exatamente quanto que eu retirei da empresa, seja como lucro, seja como prolabore. Nós não vamos entrar no mérito de qual é a diferença entre um e outro aqui. Você pode consultar aí o seu contador para te explicar direitinho. Importante é separar despesas da empresa de despesas pessoais. Então, tenha contas separadas. Depois você precisa, quando você vai montar e quando você vai analisar o resultado, entender uma coisa. Existem dois modelos de análise de resultado. Depende de como a contabilidade está sendo realizada. Você pode estar fazendo uma contabilidade utilizando o conceito de caixa, né? O que a maioria das pequenas, médias e até muitas empresas, mesmo médias já, né, com faturamento aí de milhões, ainda faz. Olhar o resultado pelo fluxo financeiro, ou seja, fazer conciliação de conta corrente no banco para entender o que é gasto, o que é despesa, o que é receita. Nesse conceito, você está olhando o momento em que o dinheiro entra ou sai da conta e está levando a resultado as entradas menos as saídas naquele mês. O problema desse modelo é que você está deixando de enxergar coisas importantes, né? Principalmente quando você tem pagamentos ou recebimentos parcelados ali. Então é um modelo mais simples para fazer, pode ser um modelo inicial para você começar a fazer seus controles financeiros, mas não é o modelo ideal. O modelo ideal que eu recomendo é o modelo de competência, o modelo que é contábil, onde todas as grandes empresas utilizam, onde você reconhece uma receita ou um gasto no momento onde eles ocorrem. E aí você acaba tendo duas análises, né? Uma análise demonstrativa de resultado econômico e uma análise de fluxo de caixa complementando, e aí você tem duas análises a fazer. Isso aí já tem não é uma complexidade, né? Mas é um trabalho a mais para quem está olhando, gerenciando os números, mas você tem ali informações mais apuradas a respeito do resultado da sua empresa. Então, independente se você vende ou compra parcelado, você sabe ali, você lança o gasto no momento onde ele ocorreu, lança a receita no momento onde ela aconteceu. Então, uma vez que você entendeu isso aqui, você começa a olhar os resultados da empresa. E aí, algo importantíssimo, e o ponto inicial de qualquer análise de resultado, é você entender o conceito de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é o que sobra das vendas que você faz para pagar todas as despesas fixas e todos os investimentos que você eventualmente esteja fazendo no seu negócio. Ou seja, quando você vende uma coisa, vamos fazer um exemplo bem simplificado. Digamos que o seu negócio seja revenda de bebidas. E aí você compra um suco por R$2 e vende esse suco por R$3. A margem de contribuição é o resultado entre o preço que você vendeu o suco menos o que você gastou para comprar aquele suco. Ah, Dalton, mas então é R$1 a margem? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque quando você vende por R$3, você tem alguns impostos que incidem naquela venda. Então, R$3 é a sua receita bruta, a sua receita líquida é a receita livre dos impostos que são aplicados diretamente ali no seu faturamento. E aí, de novo, vai depender do modelo tributário que você está, se está no simples, se está no lucro presumido, se está no lucro real. Esse tema também é importante que você conheça e discuta com o seu contador qual é o melhor modelo para o seu negócio. Mas o fato é que a margem, para chegar na margem, você tem que tirar os impostos que incidem sobre o faturamento. Além dos R$2 pelo qual você comprou esse suco, você tem que entender se existem mais custos associados à compra desse suco. O frete, por exemplo, se os R$2 estava incluído o frete, ótimo, então nos R$2 já estava o preço de frete. Você recebeu, você não foi buscar. Se você teve que contratar um frete,
Aí você tem que incluir nesses R$ 2 do preço do suco o preço do frete ou o rateio do frete naquele suco de R$ 2. Então, é o custo do produto vendido. Esse é o conceito, né? Receita líquida. A margem, então, ela é a receita líquida, seja líquida de impostos, menos o custo do produto vendido. E aí, digamos que seja 80 centavos aqui, hipoteticamente falando. Então, 80 centavos é a margem unitária daquele suco. Se você vender 100 sucos, você vai ter 80 centavos vezes 100, são R$ 80. A margem gerada pela venda de sucos, R$ 80. Então, dali você começa a entender que a quantidade de produtos vendidos vezes a margem unitária daquele produto é igual à margem absoluta. Se você tem vários produtos e você soma cada uma das quantidades pela sua margem unitária, você vai ter no total ali a margem absoluta. E aí você pode, inclusive, entender o que a margem de um produto é melhor do que a margem do outro. O mesmo se aplica no conceito de serviços, né? Você tem ali o preço do serviço que você vende e aí você tem que entender ali quanto custa oferecer aquele serviço que você vende. Então, se você é um transportador, por exemplo, um transportador rodoviário, tem uma empresa de transporte, você tem que incluir ali, você tem o preço do frete, você vende, você tem inclusive os impostos ali em cima, aí também depende ali de qual é o frete, de qual modelo tributário que a sua empresa está inserida, e você tem todos os custos associados ali para realizar aquele frete. Salário de motorista, combustível, manutenção, pneus e por aí vai. Então você tem ali uma série de custos que você tem para realizar aquele transporte. E aí você chega ali na margem de contribuição unitária daquele transporte. E aí você vai entendendo que existem margens diferentes para produtos ou serviços diferentes, para clientes diferentes. Tem clientes que você dá um desconto, tem clientes que você não dá. Então, você começa a entender que a margem é a composição de tudo aquilo que você vende. Então, você tem ali a margem de produtos por cliente, a margem por produto, a margem, e quando eu falo produto, pode entender produto ou serviço. E aí um detalhe interessante, né? Em alguns casos, você vai perceber, quando você começa a fazer essas contas, essas análises, que tem em situações onde bons produtos escondem maus produtos, ou bons serviços escondem maus serviços. Quando você olha no acumulado, né? Quando você vai para o seu DRE lá no resultado contábil, você normalmente não tem essa abertura. Se o seu contador está fazendo um bom trabalho, você vai ver margem de contribuição lá. Claro que você tem que ajudar, né? O contador não é mágico, tem que passar para ele informações para ele saber daquilo tudo que você manda para ele de gastos, o que está relacionado diretamente a custo de produto ou serviço vendido e o que é despesa fixa, né? O que é despesa fixa que você está falando, Dalton? Despesa fixa é aquela que não muda nunca? Não, na verdade, despesa fixa é aquela que não varia diretamente com a quantidade vendida. Por exemplo, energia elétrica, se você tem uma loja, por exemplo, é uma despesa fixa. Apesar dela mudar todo mês, né, uma conta de energia elétrica nunca é igual a outra, mas na grande maioria dos negócios ela não varia de acordo com a quantidade de produtos que eu vendo. Né? Ah, Dalton, mas eu tenho uma loja de sorvete. Então, se eu tiver mais freezers ligados, a minha conta de energia elétrica aumenta. Legal. Para você que tem uma loja de sorvetes, a energia elétrica está relacionada diretamente à quantidade de sorvetes que você armazena, né? Não diretamente à quantidade que você vende. Então você tem que fazer uma análise com cuidado, porque se não é diretamente associado à venda, você não pode caracterizar como custo do produto vendido. Então ela pode variar com outras coisas, mas nesse conceito que a gente está falando aqui de margem de contribuição, ela não entra na conta de margem de contribuição. Assim como o aluguel, por exemplo, também normalmente não entra na margem de contribuição, ou a depreciação dos equipamentos também é considerada como um custo fixo, uma despesa fixa. Então, voltando ao que a gente estava falando, às vezes um produto ruim, com uma margem baixa, ou até mesmo negativa, acaba escondida ali no meio de produtos com margem positiva, se você está olhando no consolidado. Por isso é importante você analisar produto por produto ou cliente por cliente. Já tive várias situações, tanto em empresas onde eu era o gestor, quanto em empresas onde eu já dei consultoria,
que você tinha ali serviços ou clientes que tinham margem de contribuição negativa e aquilo ficava escondido ali no meio das outras margens, né? Quando você descobria, meu Deus, estou trabalhando de graça, estou pagando para trabalhar para esse cliente, e aí você vê a necessidade de fazer um reajuste de preço, por exemplo, ou até parar de atender esse cliente, né? E aí é uma coisa normal também. Dalton, o que eu faço? Então, uma das coisas que você pode fazer, se o resultado da sua empresa não está bom, é você fazer essa análise, né? Quantidade de produtos que você vende, qual é a margem média ali daquilo que você vende, para você entender se a margem que você está gerando é suficiente para pagar as despesas fixas que você tem. Pode não ser suficiente, você pode ter um problema aí estrutural no seu negócio, ou seja, se a margem não é suficiente para pagar as despesas fixas, fatalmente o seu resultado do seu negócio é negativo. E aí, Dalton, o que eu faço? Aí você vai trabalhar para aumentar a margem ou para reduzir suas despesas fixas. E aí, cada caso é um caso, aí é mergulhar nos números e entender o que pode ser feito. Então, além desse conceito de margem de contribuição e de despesas fixas, você tem ali outras despesas que não são despesas do negócio, né? Principalmente se você pegou algum empréstimo, algum financiamento, ou se você está fazendo ali investimento. São despesas financeiras, despesas de investimentos, empréstimos, amortização, juros. Então você tem ali uma série de despesas financeiras e você também tem uma série de investimentos que você pode estar fazendo no seu negócio. Isso impacta no caixa, mas não impacta diretamente no resultado, no DRE ali, de novo, dependendo do modelo que você está utilizando. Então, você está utilizando ali despesas financeiras, entra ali no DRE normal, agora investimentos não. Investimento é uma outra, vai entrar lá no seu balanço, dependendo do que você está investindo. Puta, não, então esse negócio é complicado, né? Tem demonstração de resultado, tem fluxo de caixa, tem balanço, parece mais complicado do que é. E, novamente, eu não sou contador, né? Não sou contador. O que eu aprendi com contadores, né? Tive grandes professores, grandes mestres aí no dia a dia, no trabalho, mas eu entendi desde muito cedo o conceito de resultados de margem de contribuição. Já tem pelo menos aqui 2003, já tem pelo menos 18 anos que eu lido com isso. Então, são conceitos que você aprende e que você aplica no seu negócio e na análise até de negócios de terceiros, né? Quando você está ali, por exemplo, analisando, dando uma consultoria ou até avaliando a possibilidade de comprar um negócio ou de vender o seu, né? Também é uma forma interessante de utilizar isso, né? Então, entendendo isso tudo, um outro conceito importante, como eu disse lá no começo, são os impostos, né? E aí, dependendo do regime tributário no qual a sua empresa está enquadrada, você tem lá impostos diretos, que incidem direto na venda, você tem impostos indiretos que podem estar associados ali, você tem que entender qual é o regime de tributação. Para isso, busque a ajuda de um bom contador. Inclusive, tem muitas situações onde o empresário está pagando muito imposto porque tem um entendimento, um enquadramento errado, uma opção incorreta, uma forma incorreta. Então, você pode gerar aumento de resultado quando você tem um contador experiente e que entenda dessa parte de tributos para te orientar. Muito bem, passados esses conceitos iniciais, né, que todo mundo precisa saber, e você não deve ficar só aqui no podcast, aprofunde o seu conhecimento sobre margem de contribuição, vá para a prática, construa uma planilha, comece a fazer análise, analise os números do seu negócio, para que você entenda e que façam com que esses conceitos fiquem enraizados aí na sua mente. E aí, Dalton, o que eu faço, né? Eu estou com a minha empresa aqui, estou olhando aqui os resultados e esse negócio não está legal, ou está até bom, mas quero melhorar, quero crescer, quero alavancar o meu negócio. Por onde que eu começo? Já entendi o conceito, estou aqui olhando, só que a gente sabe, né? Uma coisa é você entender os conceitos, é olhar os números, o que eu faço, né? Como é que eu transformo isso aqui em ação? Bom, primeiro eu vou te dar algumas recomendações aqui por onde começar. Começa com uma análise geral, né, do resultado do seu negócio, né? Eu trabalhei com um presidente, né, de uma empresa que eu trabalhei, que ele dizia que se a gente fazia 500 milhões de MBAs em gestão, eu aprendia sempre a mesma coisa, né? Todo MBA de gestão empresarial ensina que para você melhorar o resultado, você precisa aumentar a receita e diminuir os custos. Isso é uma grande verdade, né?
milagre, não tem muito mistério esse negócio. Então, uma das formas que você tem que fazer para aumentar a receita, e eu prefiro, ao invés de só falar de aumento de receita, eu prefiro falar de aumento de margem de contribuição. Então, você precisa aumentar a tua margem de contribuição e diminuir as suas despesas fixas. Basicamente, fazendo isso, você vai fazer com que sobre mais resultado e aí você vai ter fôlego aí até para fazer novos investimentos no seu negócio. Como é que eu faço, Dalton, para aumentar a margem absoluta? 3 coisas para você que você pode fazer para aumentar a margem absoluta. Primeiro é volume, aumentar a quantidade de venda. E para aumentar a quantidade de venda, basicamente você tem 2 possibilidades. Ou você aumenta a tua capacidade de venda, né? Você amplia a sua capacidade de venda, ou você aumenta a sua produtividade. Você vende mais utilizando os mesmos recursos que você já tem hoje. Então, quando eu falo de aumento de produtividade, de novo, é aplicado em qualquer negócio. Eu tenho um ponto de venda e eu tenho uma venda média, por exemplo, de R$50 por venda e uma média de 10 vendas por dia. Eu posso aumentar a minha produtividade. Eu posso vender R$70 por venda ou eu posso vender 100, fazer 100 vendas por dia. Estou aumentando a minha produtividade utilizando o mesmo ponto de venda. Eu posso aumentar a minha capacidade. Posso ter 2, 3, 4, 5 pontos de venda. Né? Se eu tenho vendedores externos, quando eu falo em aumentar a produtividade, cada vendedor vende mais ou eu aumento a quantidade de vendedores. Então, isso é aumento de capacidade. Claro que você tem que fazer um rastreio e um planejamento para que você tenha mais produtos para oferecer. Mas quando você trabalha com volume, quanto maior o volume, maior é a margem absoluta que você vai ter no seu negócio. Uma outra forma de aumentar a margem absoluta é aumentando o preço. Se você aumenta o preço de venda, você aumenta a margem absoluta, direto, né? Aumenta o preço médio, você aumenta a margem absoluta. E um terceiro ponto para você aumentar a sua margem absoluta é você reduzir seus custos variáveis, né? Pode comprar melhor, pode otimizar suas compras, os seus custos para oferecer aquele produto, aquele serviço, você diminuindo o custo, mesmo que você mantenha o preço, custo variável no caso, né? Mesmo que você mantenha o preço e a quantidade de vendas, você vai também aumentar a sua margem absoluta. E, então, são 3 formas de você ampliar a tua margem absoluta. E aí, você que é empreendedor tem que parar para pensar, né? O que eu posso fazer, né? Para agir nessas 3 frentes. Não precisa agir só em uma frente dessas, pode agir nas 3. Eu recomendo que você priorize, que você crie um plano de ação, que você pense estrategicamente no seu negócio, entendendo do seu negócio como você entende, você pode fazer uma análise muito mais crítica e muito mais aprofundada para entender como é que você aumenta volume, como é que você aumenta preço, como é que você reduz seus custos variáveis. E na outra linha, você tem a eliminação das despesas fixas, né? Coisas que você está gastando e que você não precisaria necessariamente gastar. Desde energia elétrica, com ar-condicionado ligado sem necessidade, luzes deixadas ligadas sem necessidade, um aluguel caro demais, num ponto que não necessariamente gera o resultado que você gostaria de ter. Gastos aí com muita gente, folha de pessoal muito pesada, pessoal de apoio muito grande. Tem várias formas aí, às vezes as pessoas têm pessoas erradas trabalhando de forma errada, fazendo muita coisa manual, e aí às vezes você, com um bom sistema, você consegue enxugar isso, fazer a empresa ficar mais eficiente, menos dependente de mão de obra, né? Costumo dizer que dê preferência para colocar mão de obra para aumentar a capacidade de produção, de produtividade, de venda, né? Para você aumentar. Área de apoio, você tem que ter o mínimo possível para fazer exatamente o que o nome já diz, área de apoio. Né? Então, quanto mais eficiente você for, menor a sua folha de pagamento para áreas de apoio. Cuidado, porque às vezes o barato sai caro e tem aquela velha máxima, né? Você tem uma pessoa muito boa é melhor do que você ter 3 pessoas mais ou menos. Às vezes uma pessoa muito boa, muito produtiva, ela gera muito mais resultado do que 3 meia boca, 3 mais ou menos. Então, é uma forma também de eliminar despesas fixas. Depois dessa análise geral, esse que é um panorama, né, do que você tem que fazer, uma coisa que você tem que entender é que você vai precisar entrar no mato, né? Que eu falo, entrar no mato e entender ali os números, né? Você vai precisar mergulhar de cabeça nisso. Tem empresários que têm muita facilidade para fazer isso,
até pela personalidade, pelo perfil comportamental, pelas habilidades adquiridas ao longo do tempo, é muito fácil para eles fazerem isso. Tem empresários que já têm alguma dificuldade para fazer isso. De novo, isso não é demérito nenhum, é porque tem gente que é melhor numa coisa do que em outra. Isso é muito natural e muito normal. Se fazer planilha, análises numéricas não é a tua praia, você pode ter um fiel escudeiro para fazer isso. Alguém que esteja do seu lado ali, uma pessoa obviamente de confiança e que seja boa com isso. Para quê? Para que essa pessoa possa te fornecer essas informações. Sabe aquele planilheiro? Às vezes é um garoto novo até, que é bom de fazer planilha, bom de número, bom de análise, que começa a montar ali uma série de relatórios que te ajuda a entender melhor o seu negócio, começa a fazer produzir muita informação para você. Essa é a pessoa que você tem que ter na tua equipe. De novo, economiza naquilo que não é importante, mas tenha um bom assessor ali dessa área financeira para te dar informação, para que você comece a tomar decisão com base nos números. Ter essa visibilidade é imprescindível. Se você não é bom com isso, ou não tem tempo, às vezes até é bom com isso, mas não tem tempo para fazer isso, tem ali um fiel escudeiro, uma pessoa, um analista para te assessorar nessa parte que é importantíssima. Muita gente quebra porque quer economizar nessa pessoa, acha que não é importante, acha que é autossuficiente, não precisa de ajuda, e aí quebra por causa disso. Tome suas decisões, então, sempre. Uma vez que você tenha os números na sua mão, tome decisões com base nos números. Intuição é muito legal, e a maioria dos empreendedores que eu conheço tem uma intuição muito boa. Não chegou onde chegou à toa, do nada. Então tem muita intuição. O que é intuição? Já falamos sobre isso aqui no podcast. Intuição são seus conhecimentos passados aplicados a problemas do presente. Então você tem uma situação no presente e no passado você viveu situações semelhantes, o seu cérebro já te indica o caminho ali. Isso ali que é intuição. O problema da intuição são os vieses, né? O que são os vieses, Dalton? Os vieses, esse tema é bacana, Se você quer entender muito mais como o seu cérebro funciona, eu vou recomendar para você o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um psicólogo que foi prêmio Nobel de Economia. Você vê se o cara é realmente uma fera. E ele estudou exatamente essa questão dos vieses, Nosso cérebro ali, você tem uma parte do seu cérebro, vamos dizer assim, uma parte do seu cérebro, nunca é uma parte, Mas, no seu modelo mental, você toma a decisão de duas formas. Uma forma mais imediata, mais intuitiva, mais rápida, e outra mais analítica. Essa analítica ela precisa de muita informação, então ela é pouco utilizada. O normal é você utilizar a forma rápida, Por isso que o título é Rápido e Devagar. Normalmente você usa o método mais rápido para tomada de decisão, que é exatamente o método baseado em intuição. Mas esse método baseado em intuição, muitas vezes, ele está viciado em formas de raciocínio, que são os famosos vieses, que te levam a tomar decisões equivocadas. Então, para evitar isso, você tem que lembrar sempre que intuição é muito bom. Agora, intuição mais números, intuição com base numérica, intuição com fundamento é muito melhor. Então, veja se os números confirmam a sua intuição antes de seguir com a sua tomada de decisão. E lembre-se sempre, é melhor você acabar com um negócio ruim do que você continuar com aquele negócio e aquele negócio matar a sua empresa porque você não conseguiu olhar e perceber que aquilo era prejudicial para você. Então, de novo, entra nos números, entende o que está acontecendo, busque apoio de alguém e não deixe de tomar decisão baseada em números. Uma outra coisa que é importante nesse processo é você compartilhar esse modelo de tomada de decisão com números, fundamentado. Isso é uma forma de pensar, isso é uma mudança cultural. As pessoas às vezes estão acostumadas a ir fazendo as coisas sem olhar os números na sua empresa. E às vezes você precisa mudar isso, e eu costumo dizer que mudança de cultura começa sempre de cima para baixo, não tem jeito.
Você precisa começar a tomar a decisão com base nos números e a explicar isso para as pessoas, a transmitir. Você precisa transmitir para as pessoas essas informações que você vai obtendo. As pessoas precisam entender o que é um mau negócio, o que é um bom negócio, o que é uma margem de contribuição boa, o que é uma margem de contribuição ruim, que tudo tem um custo para ser executado, para ser oferecido, para ser vendido. E as pessoas precisam entender isso. Então, você precisa definir na sua empresa diretrizes de tomada de decisão fundamentada em números, né? Para que as pessoas tomem decisão também no dia a dia, as micro decisões sejam todas pautadas em números, em resultado. Se você tiver isso, começar a difundir isso, se todo mundo estiver olhando, por exemplo, uma venda ruim e saber que aquilo é uma venda ruim e apontar que aquilo precisa melhorar e trabalhar para que aquilo seja mais eficiente, as pessoas, o seu resultado vai começar a mudar. Então, você tem que informar para as pessoas por que você está tomando essas decisões e mostrar, dar clareza para elas sobre os números. É importante que as pessoas conheçam os números da empresa, principalmente as pessoas que impactam diretamente esses números no seu dia a dia. Às vezes o empresário fica com medo de compartilhar números, né? Acha que, nossa, isso é um segredo da empresa. Primeiro que se a pessoa for minimamente inteligente e tiver acesso, ela vai saber os números, né? Se ela não estiver preocupada em saber os números, aí você tem um problema muito grande, porque a pessoa está fazendo as coisas e não está se importando com o resultado. Então, cuidado nessa questão de números, ou de que as pessoas não se preocupam ou que não acompanham os números, para você pode ser uma sentença de morte. Então, é importante que as pessoas conheçam sim os números e que elas trabalhem para maximizar o resultado da empresa. Ninguém vai trabalhar para maximizar um resultado que não conhece, né? Ninguém vai tomar decisões melhores se não souber que a decisão que foi tomada anteriormente causou um prejuízo. Então, por isso da importância de compartilhar os números com a sua equipe. E aí, você tem que entender o seguinte: se você não tem as pessoas adequadas, se você não tem a melhor equipe, se você não tem as peças certas no seu tabuleiro de xadrez, você tem que trocar as peças. Não tem jeito, né? Vai ter gente que vai jogar contra, vai ter gente que vai que vai dificultar o processo de tomada de decisão, vai ter gente que vai fazer as coisas sem se importar com o resultado. Essas pessoas não podem fazer parte do quadro da sua empresa, né? Então é importante você ter as pessoas certas, definir as metas, definir o que é bom, né? Ah, eu contratei uma equipe de venda que está vendendo muito. Aí quando você vai ver o resultado, tá uma porcaria. Por que tá uma porcaria? Porque a margem está pequenininha. Vende muito, mas vem dando desconto, né? E tenta te convencer de que ou vende com desconto ou não vende. Muitas das vezes é melhor não vender, né? Você está vendendo da forma errada, você está trabalhando no mercado errado, você está buscando os clientes errados, né? Isso acontece, é muito comum, né? Às vezes você está com um serviço premium querendo vender para gente que não paga por um serviço premium. Na verdade, você está com o público errado. E aí, se a tua equipe de vendas não entendeu isso, então você está com a equipe de vendas errada. Ou com o gestor de vendas errado. Então, as pessoas têm que entender ali os números, entender a importância de ter resultado. Então, defina metas e engaje o time. E para engajar, as pessoas têm que saber, têm que ser envolvidas, têm que ter conhecimento, clareza sobre os resultados. E você precisa cobrar resultados do seu time, né? Aumentar a produtividade, aumentar a boa utilização dos ativos, diminuir gastos desnecessários. Tem que ter meta para tudo que é importante. Não é para ter meta para tudo, é só para tudo que é importante, né? E se combustível para você é importante, tem meta para combustível. Se produtividade para você é importante, tem a meta para produtividade. Se ticket médio de venda para você é importante, tem a meta de ticket médio de venda. Se quantidade de vendas efetuadas é importante, tenha metas para a quantidade de vendas efetuadas. E cobre os resultados, premie e reconheça aqueles que alcançarem resultados, desenvolva aqueles que não estão alcançando, quando eles quiserem se desenvolver, e se eles não quiserem se desenvolver, troque as peças, que provavelmente você está com as peças erradas. Muito bem! O que não pode faltar nesse processo de trabalhar com os números, né? De conhecer os números e trabalhar focado em resultado, em números, em lucratividade? Você vai ter que tomar decisões difíceis nesse processo. Quando você mergulha nos números e vê margem de contribuição de clientes, é muito normal você se deparar com
clientes muito antigos até que têm margens ruins para o seu negócio, né? Estão utilizando ali tua capacidade produtiva para dar um resultado muito ruim. Então pode ser que você tenha que tomar decisões difíceis, até de tirar clientes que não estão contribuindo positivamente ou que estão até gerando prejuízo. Você também pode ter que tomar decisões difíceis, que são decisões de se chamar para conversar para aumentar preço, por exemplo. E podem ser reuniões difíceis, dependendo do momento, da situação, mas você não pode se furtar a tê-las. Você que é empreendedor, que é dono do seu negócio, tem que estar preparado para esse tipo de situação. Afinal de contas, é o seu que está em risco, é o seu risco, é o seu dinheiro, é o seu investimento, é a tua história como empreendedor que está ali em jogo. Então, muitas das vezes você vai precisar tomar decisões difíceis. Muitas das vezes você vai precisar cortar na carne. E às vezes você vai precisar dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então, o que você vai ter que tomar decisões difíceis. Isso pode acontecer com você. E nesse momento é importante que você tenha resiliência. Porque às vezes vai ser difícil, ou você vai passar por situações complicadas, você vai cair, mas você tem que saber que você pode se levantar, que você deve se levantar e deve continuar, né? E aí, nesse processo todo, é muito importante que você tenha uma rede de apoio ali. Você tenha ali pessoas que estejam ao seu lado e que possam estar com você nessa batalha. Às vezes é uma batalha, uma guerra que você tem que enfrentar para a melhoria de resultados do seu negócio. Então, tem uma rede de apoio, né? Pessoas com quem você pode confiar, com quem você pode contar, com quem você pode compartilhar, pedir ideias, né? Pessoas que possam contribuir efetivamente nesse processo. E eu costumo dizer que todo empreendedor é meio solitário, né? Ser empreendedor é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil e muitas vezes uma tarefa solitária. Então, ter pessoas ao seu lado vai te ajudar e vai te ajudar muito em momentos como esse. E quem pode te ajudar nesse processo, né? Além da tua equipe, né? Que pessoas que estão ali que você escolheu no seu time, você pode trazer pessoas de fora, né? Pessoas que podem te ajudar. Outros líderes, né? Você pode ter ali outros empresários com os quais você possa conversar, ter ali uma rede de network de empreendedores com quem você possa compartilhar, trocar ideia, pedir dicas, conselhos. Então, é uma das formas de você ter ali uma ajuda. Uma outra forma de você conseguir ajuda é ter bons consultores, né? Eu falei do bom contador, mas agora, assim, ampliando mais, se tiver um bom consultor, né? E aí, o que é um bom consultor? Pessoas que já têm uma experiência comprovada e um histórico de ter ajudado outros empreendedores, né? Chamar um cara que nunca passou por isso, nunca trabalhou numa grande empresa, não conhece número, não conhece resultado, não vai te ajudar em nada. Então, ter pessoas que possam te ajudar a estruturar modelos de gestão, para te ajudar a enxergar esses números. Se a tua equipe for muito inexperiente ou se não tiver ninguém com essas habilidades, isso pode ser uma grande ajuda para você. E uma outra alternativa é você ter bons mentores ou coaches de negócio, né? Pessoas com as quais você vai poder contar, possam te dar até um suporte ali emocional nesse processo, ou mostrar caminhos ali que ele mesmo já percorreu para encurtar essa distância, para facilitar essa jornada. Então, você pode ter pessoas ali para te ajudar também, vindo de fora. E muitas das vezes as pessoas trazem uma visão completamente diferente, isso também ajuda muito. Às vezes a visão de dentro da empresa está viciada do lado, no aspecto negativo, né, de estar fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Naturalmente as pessoas são avessas à mudança. Então, trazer gente de fora muitas das vezes ajuda muito nesse processo. O importante de tudo isso é que, se você conhecer os números do seu negócio, você vai chegar muito mais longe. Não tem jeito, faz parte do jogo, é o primeiro mandamento. Conheça os resultados do seu negócio, conheça os números do seu negócio. Se você quer ter um negócio lucrativo, que cresça e que se mantenha nesse mercado cada vez mais competitivo que nós estamos vivenciando. Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de conversar sobre o seu negócio, se você precisa de alguma ajuda nesse momento, se você quer conversar sobre o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu negócio, sabe que você pode contar comigo e você pode me enviar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Pode me seguir lá no Instagram, lá no Dalton Ribeiro
Dalton.oficial é o meu perfil no Instagram. No LinkedIn o meu perfil é Dalton Ribeiro, facinho de achar. linkedin.com/in/Dalton Ribeiro. Você me encontra no LinkedIn, pode me mandar uma mensagem direta lá no LinkedIn ou no Instagram, ou se você preferir me manda um e-mail. E a gente vai se falando, vai conversando. Quem sabe eu posso estar te ajudando nesse momento, ou posso estar tirando alguma dúvida pontual, posso estar te dando alguma sugestão. Vai ser um prazer compartilhar o meu conhecimento com você. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.